Pesquise-se agora, nas quintas-feiras, às 11 horas da manhã. Pesquise-se, então, ciência para ti e para tua cidade. Eu sou a jornalista Clarissa Henning e sigo com você até o meio-dia. O Pesquise-se é um programa de ciência e extensão de e para Pelotas. Então, quem tiver dica aí, sugestão de pesquisas que levantem dados aqui da cidade ou então de projetos de extensão que ofereçam serviços gratuitos em Pelotas, por favor, mandem para a gente. Vocês vão nos ajudar demais. Esse programa, então, é um programa sobre investigações científicas que tem foco na cidade e na comunidade de Pelotas e também sobre projetos de extensão. Então, fazendo esse alerta aí, a gente mudou o horário, antes era às quartas-feiras, das 3 às 4 horas da tarde, mas em função da organização pessoal desta jornalista, nós resolvemos organizar o horário e passamos para quinta-feira, às 11 horas da manhã. E hoje, o Pesquise-se entrevista o professor Dr. Marcos Brito Correia, docente da Faculdade de Odontologia da UFPEL e coordenador de pesquisa na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade. Professor Marcos, seja muito bem-vindo. Bom dia, Clarissa. Obrigado pelo convite, parabéns pela iniciativa de estar trazendo um programa para aproximar, né, a academia da população. Eu acho muito importante essa ponte aí, esse contato mais próximo da universidade com a população de Pelotas. Muito obrigada, vamos fazer uma parceria bem legal, professor. Então, hoje a gente conversa aqui com o Marcos sobre os trabalhos de pesquisa que ele conduziu aí, que miram nos efeitos das desigualdades sociais na saúde bucal da população. Então, professor, quando e por que o senhor se interessou pela relação entre as cáries e as condições de vida do paciente? Então, Clarissa, isso vem desde... Se a gente for analisar profundamente, vem, acho que até mais de trás, mas eu comecei a ter experiência com estudos epidemiológicos, né, que são esses estudos que avaliam a saúde das pessoas na graduação ainda, através dos levantamentos epidemiológicos que ocorrem aqui na cidade de Pelotas, especificamente nas coortes. Então, houve a aproximação da Faculdade de Odontologia com o Centro de Pesquisas Epidemiológicas. Eu ainda na graduação já comecei a participar desses levantamentos, né, no qual a gente ia na casa das pessoas, visitar, né, as pessoas que fazem parte desses estudos, para avaliar a saúde bucal, né, da população, e a partir dessa experiência, que é uma experiência muito rica aí, assim, o fazer a pesquisa também, né, presenciar a coleta de dados, ir no local onde as pessoas moram, aquilo enfim, me trouxe uma satisfação, né, e ao mesmo tempo uma vontade de continuar por ver, né, justamente o quão desigual é a nossa sociedade, como, né, e como que essas condições nas quais as pessoas se encontram, elas acabam afetando a saúde em geral, e isso não é diferente com a saúde bucal. Então, como eu falei, comecei com isso, assim, com essa experiência na graduação, né, uma equipe maior, obviamente, lá da Faculdade de Odontologia, e depois eu encaminhei já no mestrado e no doutorado, continuei nessa linha de pesquisa, né, que eu fiz aqui em Pelotas também, o mestrado e doutorado, e participando desses levantamentos de maneira regular, e trabalhei na minha dissertação de mestrado e na minha tese com epidemiologia da saúde bucal e avaliando efeitos de desigualdades socioeconômicas nessas condições. E aí depois que me tornei, enfim, aí começou uma linha de pesquisa, depois que eu me tornei docente, continuei, né, trabalhando. A gente tem um grupo ali na Faculdade de Odontologia que se chama o EpiBucal, né, e que reúne uma série de colegas professores e mestrandos, doutorandos, alunos de iniciação científica que trabalham e se dedicam ao estudo da epidemiologia, que é isso, as condições de saúde da população, né. Acho que o profissional de saúde tem que gostar de gente, assim, essa aproximação com as pessoas, ela é muito gratificante, assim, e a gente está fazendo esse tipo de pesquisa, acho que é importante também inclusive para denunciar, né, o efeito que as desigualdades têm na saúde bucal especificamente. Pois é, professor, nesse sentido,
aí nesses estudos que vocês fazem, né, essa relação entre saúde bucal e desigualdade social. Pelos seus estudos e pelo que o senhor tem visto, existe um perfil que seja mais atingido por esses problemas odontológicos? Um perfil de população, né, de pessoa? Assim, ó, Clarissa, as doenças bucais hoje, as principais doenças bucais, né, isso é até um pouco em descompasso com o que a odontologia, que a gente vê no mercado, ela vem fazendo, né, a gente ouve muito falar em estética, ouve muito falar, agora tem botox e procedimentos mais voltados para a estética, mas a população brasileira e pelotense, ela tem muitos problemas bucais, né, que são problemas que são conhecidos da gente no nosso dia a dia. A cárie ainda é o principal problema de saúde bucal no Brasil, né, ela afeta mais de 50% das crianças pelotenses, afeta quase a totalidade dos adultos. Quando a gente fala isso, não é que as pessoas estejam com cárie nesse momento, mas é que já pelo menos tiveram um dente com cárie na sua vida, né, então, se pegar a população adulta e idosa, muitas perdas dentárias também devido à cárie, né, e a doença periodontal, que é aquela doença da gengiva, né, que começa a aparecer a raiz do dente, o dente muitas vezes vai até o que a gente chama de mobilidade, ele começa a perder o suporte, as pessoas perdem os dentes também, aí é numa idade mais avançada, né, na meia-idade para a idade, para a fase de idoso, a doença periodontal acaba também sendo um problema muito relevante, né, em termos de saúde bucal. E então, só que a gente observa que claramente, inclusive o que eu estava falando da odontologia, que a gente vê assim no mercado, ela está voltada para outro aspecto, talvez, hoje, justamente porque essas doenças, a cárie, a doença periodontal, são doenças que atingem a parcela mais vulnerável da população, são doenças que a gente poderia dizer hoje de pessoas pobres, né, então, hoje em dia, as pessoas com melhor nível socioeconômico, elas têm menos, uma quantidade bem menor, né, de doença, né, uma carga bem menor de doença, então a cárie é uma doença que afeta 50% das crianças, mas se a gente olhar para as crianças de famílias que têm melhores condições socioeconômicas, a maioria é livre de cárie. Se pegar os adultos, a mesma coisa. Então, são problemas que atingem a grande parte da população, mas que não é a população que tem condições de acessar os serviços de saúde particulares, né? Uma população que depende do SUS. Então, porque justamente são doenças que são crônicas, tá? São doenças que são causadas por comportamentos em saúde, né? E a gente sabe que os estilos de vida não saudáveis, eles estão muito mais presentes na população que é economicamente vulnerável, né? Quando a gente fala em condições socioeconômicas, eu estou falando de renda, mas estou falando também de acesso à educação, né, e de uma série de outras condições, inclusive do contexto no qual as pessoas vivem. Então, a condição do bairro, a condição de acesso a serviços, né, a existência de políticas públicas que possam beneficiar aquela população em termos de saúde. E essa vulnerabilidade, ela acaba levando essas pessoas a terem hábitos que são deletérios, né, em termos de saúde, e isso acaba tornando essas doenças, hoje, doenças que atingem a parcela menos favorecida da população. Então, por isso, são doenças que têm uma característica marcadamente de desigualdade socioeconômica, que atingem principalmente as pessoas em vulnerabilidade socioeconômica. Sim. Professor, vocês analisaram a saúde bucal ao longo da vida, né? Quando a condição econômica do paciente melhora, existe um ganho na saúde odontológica dele, ou isso depende? Como é que funciona? Isso é bem interessante, né, que os trabalhos feitos aqui nas cortes de Pelotas, que são coordenadas pelo Centro de Pesquisas Epidemiológicas, eles permitem a gente acompanhar a trajetória de vida das pessoas, né? Então, provavelmente várias das pessoas que estão nos ouvindo, né, todas as pessoas que nasceram aqui na cidade em 82, em 93, em 2004 e 2015 são acompanhadas ao longo da vida, né? Cada 11 anos começa uma coorte nova. E isso nos permite justamente avaliar, não momentos pontuais, mas como é que, né, que seria uma fotografia, mas a gente consegue ver um filme, né, à medida que vai transcorrendo a vida da pessoa, o que vai acontecendo com a sua saúde, especificamente, no nosso caso, a saúde bucal, né? E em relação à renda, né, e condições socioeconômicas, é interessante que a melhoria das condições de vida, ela tem um impacto positivo, mas é um impacto pequeno. O que a gente tem visto
é que é muito marcada o que a gente chama de período crítico, né? Então, as condições no momento do nascimento, elas são muito importantes. Então, uma criança que nasce, né, uma pessoa que nasce num contexto socioeconômico desfavorável, ela vai ter efeitos ao longo de toda a vida na sua saúde, incluindo na saúde bucal. Então, a renda familiar, o nível educacional da família no momento do nascimento da criança, ele é muito importante. Né? Se fala hoje, se pesquisa muito o efeito nos 1000 dias, que se chama, que é da gestação aos primeiros 2 anos de vida, né? E as repercussões que é no momento em que o bebê e a criança, ele sofre um grande, né, tem a gestação, né, que é muito importante, o período da gestação, e depois um período de grande desenvolvimento, né, que é ali que muito do desenvolvimento psicomotor também se dá na criança, e a ausência de condições ideais, né, ou problemas que ocorram ao longo da vida, né, privações que aconteçam nesse período, elas vão ter um impacto ao longo da vida, né, seja na adoção de comportamento, seja em outras questões. Isso, como eu falei, não é diferente de saúde bucal. Então, claro que as pessoas melhorando de vida, elas começam a ter acesso a mais bens, inclusive a serviços de saúde, mas a bens de higiene, por exemplo, que é um problema também em crianças em famílias mais vulneráveis. Mas mesmo as pessoas que melhoram de condição socioeconômica, aquelas que nascem numa condição de privação, elas vão ter um impacto ao longo da vida. Essas pessoas, elas apresentam mais doença na juventude, na idade adulta, né, maior ocorrência de cárie, de doença periodontal, comparado àquelas pessoas que nasceram e cresceram e que passaram a vida numa situação de maior conforto, digamos assim, em termos de nível socioeconômico. Então, a gente pode falar aí que elementos que favorecem o aparecimento de cárie vão além do consumo do açúcar ou da simples, ou vamos dizer assim, objetiva higiene bucal. É mais do que isso. É muito mais. É o que a gente chama de causas das causas, né? É muito claro, né? Que o açúcar é o grande problema, assim, o grande causador da cárie dentária é o açúcar, tá? Especificamente falando de cárie. Sem a presença de açúcar é impossível que uma pessoa desenvolva cárie. Ela precisa consumir açúcar para que o processo da cárie se desenvolva. Mas, obviamente, o consumo de açúcar e os hábitos de higiene bucal, né, que são uma solução, digamos assim, a gente pode comer açúcar, mas se a gente fazendo uma boa higiene, a gente consegue remover, né, aqueles resíduos, né, da cavidade bucal, e, enfim, consegue manter uma condição de saúde. Então, esses é o que a gente chama de determinantes mais proximais, que estão mais próximos da ocorrência da doença. Mas ambos esses determinantes, eles são hábitos, né? O hábito de comer açúcar e o hábito de ter boas práticas de higiene. E aí o que que eu falei das causas. O que causa, né, ter bons hábitos de higiene, ter uma dieta saudável, né? E aí a gente começa a olhar para isso, para as condições nas quais as pessoas vivem, né? E aí que entra o papel importantíssimo, e por isso essa desigualdade social nas doenças, né? Porque pessoas com baixo nível educacional, que está atrelado à baixa renda, né? Então, pessoas com vulnerabilidade econômica em geral, elas têm menos acesso à educação também, elas acabam desenvolvendo hábitos piores de saúde. Então, elas têm piores hábitos de higiene bucal, elas têm uma dieta muito rica em carboidratos, né? Se a gente olhar hoje, a dieta saudável, ela é muito mais acessível para quem tem recursos financeiros, né? Se a gente vai nos bairros aqui, dificilmente se encontram produtos naturais, né, em vendas de bairros, porque o que se tem ali são produtos ultraprocessados, que duram, que podem ficar na prateleira, geralmente em venda de bairro é o que a gente encontra. Então, naturalmente, o consumo de ultraprocessados ele é muito maior, incluindo alimentos ricos em açúcar, né? É muito maior hoje em dia na periferia da cidade. E então, assim, tanto hábitos dietéticos como hábitos de higiene, eles são piores, né, nas populações vulneráveis, né? E isso é influenciado não só pela condição individual da família ali, mas pelo contexto, inclusive, né? Então, dependendo do bairro onde tu, né, a gente pode ir levando, assim, avançando em níveis, né? Dependendo do contexto onde tu nasces, mesmo tu tendo uma condição um pouco melhor, a tua vida é influenciada pelo contexto, pelos hábitos dos teus vizinhos, da tua família, não a família que mora contigo, mas da tua família mais próxima. Então, o contexto de vida das pessoas também
é o que faz com que a gente adquira determinados hábitos, e a gente sabe o quão difícil é a mudança de hábito, né? Isso é um desafio para a saúde como um todo. A gente, por exemplo, a população hoje tem uma noção clara, talvez essa noção de cárie e açúcar, ela é muito clara na população, até, né? Como é clara a noção de que é importante fazer atividade física, por exemplo, mas daí a tu fazer alguém que não tem o hábito de fazer atividade física, por exemplo, começar a fazer, a mudança de comportamento ela é bem difícil, assim, ela é determinada, porque os hábitos eles são estabelecidos, né, ao longo da vida, e essa mudança ela precisa de um gatilho importante, né, para conseguir ser consolidado. Então, o contexto social no qual a pessoa cresce, ele vai afetar muito essa adoção de hábitos deletérios, que vai ocasionar, obviamente, em piores condições de saúde bucal. Sim. A gente ouve o senhor falar e aí dá essa curiosidade, né? A gente sempre ouve falar o quanto as cortes são importantes para a pesquisa, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso e também com relação à receptividade dos pesquisados, né? Da população pesquisada em trabalhar junto com a universidade. Tá. Isso é muito importante, essa pergunta. É importante a população saber que essas pesquisas, né, as pesquisas das cortes que acompanham, né, essas pessoas ao longo de toda a vida, muitas vezes os participantes, eles ficam até, assim, em alguns momentos cansados, mas de como é que me encontram, ou tem que retornar lá periodicamente, né, para serem avaliados. Elas são pesquisas que têm um desenho que a gente chama de, né, raro, que é de justamente poder estabelecer com precisão se o que acontece previamente, né, na vida das pessoas vai causar problemas. Então, é uma das formas que a ciência tem de descobrir as causas das doenças. Tá? Obviamente, isso demanda um longo período de acompanhamento. Tem doenças que a gente vai desenvolver aos 40, 50 anos, que são causas de hábitos que a gente teve ao longo da vida, né, basicamente. Então, são estudos riquíssimos, tá? E as cortes, especificamente de Pelotas, são as cortes mais longas, né, de países em desenvolvimento, né? Então, a maioria dessas pesquisas, por serem pesquisas muito difíceis de serem realizadas, demandam uma equipe grande, demandam recursos financeiros grandes, elas são realizadas em países desenvolvidos, né? Na Europa, na América do Norte, e a gente tem poucos estudos com essas características em países em desenvolvimento, em países latinos, em países, enfim, países que não são países desenvolvidos. Então, os dados que vêm, e obviamente, a gente não consegue aplicar os resultados que são encontrados num trabalho na Europa, não necessariamente eles são aplicados para uma realidade completamente diferente que a realidade brasileira. Então, tem muitos resultados que tem uma aplicação direta em políticas públicas de saúde, né, e que são obtidos por meio desses trabalhos. Então, a receptividade que tinha falado, em geral, ela é muito boa, as taxas de acompanhamento são muito altas, né, as pessoas, elas são, assim, elas acabam se engajando no estudo, a população pelotense, ela conhece já, de certa forma, essas pesquisas e acaba participando, mas muitas vezes elas se sentem cansadas também, né? Tem vezes que entrevistas podem durar até 3 horas, assim, não são só entrevistas, mas avaliações, assim, então, isso às vezes faz com que as pessoas não tenham tanta vontade de retornar, né? Mas é importante que os participantes saibam, né, que essa visita, ela não é importante do ponto de vista individual, mas a análise do conjunto das pessoas, ela permite mudanças de políticas, né? Tem exemplos clássicos, assim, né, das pesquisas do professor César Victor, que é o pioneiro da corte de 82, que é a primeira corte, que a partir das pesquisas realizadas nas cortes aqui, que se estabeleceu, por exemplo, a amamentação exclusiva, né, por 6 meses, a questão das crianças dormirem, né, que elas devem dormir de barriga para cima, né, e não dormirem de barriga para baixo, como se dizia antigamente, porque a criança podia vomitar, e na verdade se provou que dormir de barriga para cima traz menos risco para a morte de bebês recém-nascidos do que dormir de barriga para baixo. Então, são coisas que impactaram na vida, na verdade, dos brasileiros, e que as pessoas nem sabem que são dados aqui de Pelotas.
né? Até já esse ano vai ter um levantamento, já está tendo um levantamento em uma das cortes, vai ter um levantamento da corte de 82, que é a mais antiga, que começa em julho, né? A gente vai estar avaliando a saúde bucal também novamente, né? Então a gente já está no Instagram aí, a campanha, enfim, mas se tem algum membro da corte de 82 nos ouvindo, a gente já deixa o alerta que eles vão ser chamados agora, a partir do segundo semestre, para retornar lá, para fazer uma análise aos 40 anos já, né? 40 anos de acompanhamento é muito tempo, é muito trabalho, assim, é muito bonito, na verdade, esse acompanhamento. Mas é isso, é uma riqueza de informações que é muito difícil de ser obtida, e aí os dados que saem disso são muito relevantes em termos de estabelecimento de políticas públicas. Ok. Professor, vocês investigaram, então, a saúde bucal também das gestantes da cidade via pesquisa justamente de corte. Como esse estudo foi estruturado? Isso foi uma estratégia da última corte agora, de 2015, né, que foi coordenada pelo professor Pedro Alau. Foi a primeira corte que ela tentou captar, antes de né, as cortes anteriores, a gente tinha uma equipe, né, o Centro de Pesquisas Epidemiológicas colocava uma equipe em cada hospital maternidade da cidade, e ali se fazia a captação das pessoas para começar a participar do estudo, né. A corte de 2015 foi diferente, se tentou captar as gestantes, né, dos prováveis nascimentos que ocorreriam em 2015. Então, é um estudo que começou lá em 2014, né, com as gestantes, né, que poderiam ter filhos em 2015, justamente para avaliar nessa lógica dos períodos de ouro, dos 1000 dias, né, os efeitos que as condições na gestação também vão ter sobre a saúde dos membros da corte. Então, se fez uma avaliação das gestantes, conseguiu encontrar cerca de 70% das mães dos filhos que nasceriam em 2015, que é muito mais difícil de fazer essa busca, né? Porque os nascimentos, eles ocorrem em poucos lugares na cidade, mas, na verdade, encontrar as gestantes, se monta uma série de estratégias para encontrar nas unidades básicas de saúde, nos consultórios de obstetrícia, mas, enfim, é bem mais difícil. Mas se fez essa avaliação, e da nossa parte a gente fez a análise da saúde bucal das mães, né? Das gestantes, né, entre 18 e 24 semanas, e isso nos permitiu coletar dados sobre a saúde bucal das gestantes, né, que depois, na verdade, nesse momento, a gente já está utilizando para trabalhar em conjunto com a saúde bucal dos filhos, né, que a gente chama de análise intergeracional, trabalhar com a saúde bucal da mãe e da criança, né, e a gente tem visto, obviamente, que mães com problemas de saúde bucal, né, os filhos de mães com problemas têm um risco muito maior também de desenvolverem doenças, né? Por aquela lógica que a gente estava conversando aqui, de serem doenças mediadas por comportamentos, né? Pelo contexto familiar. Então, famílias onde há doença presente tendem, né? Os filhos têm um risco muito maior de desenvolvimento de doenças. Okay. Como é que, no estudo de vocês, como é que vocês chegaram à conclusão, assim, como é que garante melhores condições de saúde bucal para essas gestantes? E quais são os cuidados específicos da gestação? Tá. Tem outras questões que eu não mencionei ainda aqui, que envolvem o impacto que a saúde bucal da gestante pode ter no nascimento da criança, né? Então, a doença periodontal, por exemplo, que é aquela doença de gengiva que eu comentei no início, que junto com a cárie são os dois principais problemas de saúde bucal, a presença de doença periodontal na gestação, ela é um fator de risco para o nascimento prematuro, para a ocorrência de parto prematuro. Tá? Isso a gente também encontrou, isso já vinha sendo apontado na literatura mundial, a gente encontrou esses resultados também aqui na Corte de Pelotas. Tá? Mais do que uma relação de causa e efeito, assim, de tem que tratar a doença, então, ela, na verdade, a doença periodontal, ela também é um reflexo de comportamentos em saúde problemáticos, então, ela é um indicador, de certa forma, de uma gestante que tem uma alta carga inflamatória, uma doença inflamatória, doença periodontal, né, uma doença crônica inflamatória, e a presença de gestantes com doença periodontal serve, de certa forma, de rastreamento para identificar gestantes que possam ser gestantes de risco para parto prematuro. Então, isso é importante, tá, do ponto de vista da relação de saúde bucal com saúde geral, né, e os impactos que isso pode ter no parto, no puerpério,
que é aquela fase inicial, né? Inicial de vida do bebê. E um outro aspecto que é extremamente importante, né, de trabalhar a saúde bucal da gestante é de orientá-la para que ela tenha bons hábitos no futuro, né? Então, o que a gente chama de pré-natal odontológico, né? Então, além das condições da mãe, o impacto que isso pode ter na gestação, é também no momento do pré-natal que se pode trabalhar com a mãe, né, a educação em saúde para que se tenham bons hábitos, né? Então, a gente sabe, falando de odontologia, o efeito muito ruim que o uso de chupeta, de bico tem, né, para dentição, né? Isso ocasiona o que a gente chama de maloclusão, que é o mau posicionamento dentário. E mais do que isso, o uso do bico próximo ao nascimento, ele atrapalha na amamentação, né? E aí tem muitos estudos na própria corte que mostram os efeitos benéficos da amamentação exclusiva até os 6 meses, inclusive no QI das pessoas. As crianças que são amamentadas, isso é um estudo muito interessante, as crianças que são amamentadas exclusivamente até os 6 meses de idade, depois, na idade adulta, elas têm um QI mais elevado em comparação com as que não tiveram amamentação exclusiva, né? Então, a amamentação é um fator de proteção, que a gente chama, para diversas condições de saúde. Então, é uma questão muito importante nesses 1000 dias, assim, estabelecimento da amamentação exclusiva até os 6 meses, complementar até pelo menos os 2 anos de idade. E a odontologia tem muita relação com isso. Então, assim, a adoção de chupeta, a adoção de mamadeira, isso atrapalha a amamentação, né? Só que quem dá essas recomendações muitas vezes é o dentista. Orientar como fazer a higienização dos dentinhos do bebê quando começam a nascer, quando nascem os dentes, como é que faz a higienização, né? Então, hoje as pessoas tinham medo, né? As nossas pastas de dente, elas têm flúor, né? Que é um elemento muito importante para a prevenção da cárie. E se diz muito que o flúor não pode ser dado para bebês, e na verdade pode ser usada a mesma pasta de dente do adulto com o bebê, mas numa quantidade ínfima. Isso é importante aqui na rádio, é difícil a gente ilustrar, mas é uma lambuzadinha, assim, é uma coisa mínima, tá? Mas já se usa a pasta de dente a partir do nascimento do primeiro dente. Isso é importante para a prevenção de cárie, por exemplo. Então, essa consulta pré-natal odontológica, ela é importante para fazer orientação também para a saúde bucal do bebê, né? Claro que tem que olhar para a saúde bucal da mãe, mas junto com isso também já ir trabalhando a adoção de hábitos favoráveis, né, para o bebê. A introdução do açúcar também é super importante. Hoje as orientações é que não se dê açúcar para um bebê até os 2 anos de idade, que se evite o açúcar até os 2 anos de idade. E a gente sabe que tem crianças, enfim, e tem famílias que não têm o que dar para as crianças, e isso é importante. Aí é que a gente entra nas desigualdades socioeconômicas, né? E que aí se introduz o açúcar muito precocemente, às vezes se coloca até mel na chupeta, que se fala, né? Isso vai ter consequências gravíssimas a partir do nascimento dos primeiros dentinhos, porque vai ocasionar a cárie já numa criança muito pequena, de 1 ano, né? Então, adoçar a mamadeira, dar leite com açúcar, isso causa uma carga de cárie enorme, né? Que já vai causar dor, né? Muitas vezes a perda dos dentes já em crianças muito pequenas. Então, todas essas orientações no pré-natal são importantes para a mãe. Assim, isso tem que ser trabalhado tanto, né, principalmente no Sistema Único de Saúde, nas unidades básicas, que todas em Pelotas hoje têm dentista. Bom, professor Marcos, vocês também fizeram uma relação entre as mães que sofrem depressão no pré-natal e logo depois do nascimento, com a maior chance, né, do desenvolvimento de cáries nessa primeira infância. Só para esclarecer, a primeira infância é os 2 primeiros anos, isso? O que a gente chama na verdade, o que a gente chama de cárie na primeira infância vai até os 5 anos, né? Mas esse período crítico de 1000 dias é um período que até os 2 anos de idade é um período em que as condições nesse período se chama esse período de ouro, que seria um momento de estabelecimento e aquisição de hábitos, né, e de pleno desenvolvimento da criança. Então, tudo que acontece nesses primeiros 1000 dias, né, a literatura tem mostrado que pode ter consequências para o resto da vida, em termos de saúde. Mas em relação à depressão e à saúde mental, né, esse acompanhamento de longo tempo, né, na Corte de 2015 agora permitiu que a gente avaliasse a saúde mental das mães no pré-natal,
depois no momento do nascimento da criança e até a gente usou os dados até os 24 meses, que são esses 1000 dias de vida, né? Então, e a partir disso a gente conseguiu estabelecer o que a gente chama de uma trajetória de saúde mental, né? Então, e aí a gente avaliou o efeito dessa saúde mental, especificamente da ocorrência de depressão, na ocorrência de cárie das crianças aos 48 meses, aos 4 anos de idade. Tá? Isso que é o legal da corte, assim, isso é um princípio básico, né, para a gente estabelecer que uma coisa causa a outra, ela tem que acontecer antes. Para eu ter certeza que acontece antes, eu tenho que acompanhar as pessoas ao longo do tempo. Então, a importância, até voltando para a importância das cortes, esses dados são muito ricos por isso. E a gente mostrou que as mães que tiveram uma trajetória de depressão ao longo desses 1000 dias, então né, por meio de instrumentos, né, se avalia os sintomas depressivos, né, da mãe, e mães com sintomas depressivos ao longo desses 1000 dias, não só na gestação, mas na gestação, no puerpério, depois nos primeiros 1000 dias, elas tiveram filhos com maior ocorrência de cárie, tá? Então, ter uma mãe com sintomas depressivos é um risco para a criança de desenvolvimento de saúde bucal. Tem 2 aspectos aí. O primeiro é que a depressão já é um problema suficientemente grande, assim, não é o... Isso é sempre importante a gente ressaltar. Ela não passa a ser mais importante porque ajuda o filho a ter cárie, né? Na verdade, a mulher, ela precisa ser enxergada nesse momento de gestação, de vulnerabilidade, claro. E a saúde mental dela, ela precisa ser olhada e tratada. Muitas vezes se tem como natural, né? Que ela esteja meio triste, ou se sinta sozinha, ou, né, e é preciso que as políticas públicas olhem para essas mulheres, né, nesse período de gestação e de puerpério, e que se trate os problemas, né, como a depressão, porque são problemas extremamente importantes por si só, né? Aí, falando especificamente de saúde bucal, a via pela qual isso acaba afetando a saúde bucal vai tudo pela mesma questão dos comportamentos, né? Então, como é que afeta a cárie da criança? Uma mãe com depressão, ela tem menor cuidado, né, com a saúde dos filhos em geral e, consequentemente, com a saúde bucal dos filhos. Então, vai estabelecer piores hábitos de higiene, né? Às vezes acaba ofertando mais alimentação, enfim, tem um descuido em relação a hábitos alimentares. Então, isso reflete nos cuidados, né? E quando a gente fala da mãe, acaba que a mãe é a principal cuidadora, né, da criança. Então, acho que isso impacta também muito mais a saúde da mãe que a do pai, por exemplo, a saúde mental da mãe. Deixa muito claro também a ausência do pai, né? Em muitas famílias, sim. Porque isso, o quanto a saúde da criança, ela também está vinculada ao papel materno, e aí uma carga também bem moral, né, com relação a isso. É uma coisa que eu acho complicada de tratar, até inclusive com vocês, que são os pesquisadores que estão lá tratando com essas mulheres, tratando com essas famílias, porque, no fim das contas, né, não são só elas. Sabe que eu sempre já levantei essas questões, assim, dentro do grupo de pesquisa, em outros momentos, mas vamos estudar um pouco o que o pai, né, cadê o pai? Mas, de fato, quando a gente analisa, assim, as características do pai, elas têm muito menor influência, né? A gente vive numa sociedade machista, muitas das mães, né, elas são mães solteiras, né? Muitas das mães das crianças brasileiras, né? E aí são as crianças mais vulneráveis em geral. São mães que criam os filhos sozinho, né? Sozinhas, que dividem isso com trabalho, com condições de privação grande. Então, isso leva a um contexto de doença também, de saúde mental e de falta de olhar. E muitas vezes, inclusive, mães que moram com um companheiro, né? Elas são sozinhas também, porque tem um companheiro que não participa, né, que tem uma relação que não é uma relação de parceria, né? Então, a falta de olhar para a mãe nesse momento de vulnerabilidade, ele acaba causando né, consequências não só para a mãe, mas para a criança, que vão ter impactos ao longo de toda a vida dessa criança. Então, é uma questão que precisa muito ser discutida. A gente teve o Dia Internacional da Mulher no dia 8, né, justamente para a gente lembrar o quanto que o machismo presente na sociedade, ele acaba causando prejuízos, não só para as mães, mas para os filhos, né, e essa relação inicial, o papel da mãe, ele é muito forte, né, então, mas a mãe precisa estar apoiada, precisa ter o suporte do pai, precisa ter o suporte da sociedade, né, precisa se olhar para essas mulheres,
para garantir que elas possam ter saúde e que, consequentemente, a saúde delas também impacta a saúde dos bebês. Claro. Marcos, vocês também conduziram um estudo sobre uma desigualdade bem específica, que é a desigualdade racial. Como é que surgiu essa ideia, de onde é que veio essa inquietação para que vocês focassem exatamente nisso e da forma como focaram? Tá. A ideia, na verdade, não é nossa, né? Assim como as desigualdades socioeconômicas, isso é uma temática que é pesquisada em saúde, né? E, inclusive, agora na Covid se mostrou que morrem mais, né? Que a taxa de mortalidade em pretos e pardos é maior em relação a brancos, né? Então, há um efeito, tá? A literatura tem mostrado um efeito das condições raciais, das características raciais, na saúde como um todo, né? A gente especificamente, claro, por ser da odontologia, olha para a saúde bucal, mas os dados, eles são muito claros, né? Então eles mostram de maneira muito forte as desigualdades raciais em saúde bucal. Então a população preta, parda, ela tem um risco muito maior de desenvolver doenças bucais em comparação com os brancos. E aí isso é curioso, né? Porque muitas pessoas acreditam que não seria um efeito da cor da pele, seria um efeito da renda, né? Que a gente sabe que as pessoas, em geral, a maior parte da população preta, ela é uma população de menor renda em comparação com a população branca, né? Mas a gente, com métodos estatísticos, a gente consegue isolar o efeito da cor da pele. Então, independentemente da renda, existe um efeito da cor da pele, e embora parte desse efeito seja anulado, digamos assim, ainda há um efeito significativo que é da cor da pele, né, e que não tem a ver com a renda, né? Aí como se dá isso, né? Aí a gente anda na questão do racismo estrutural da nossa sociedade. Então, a população preta e parda, ela sofre discriminação de diversas formas. Isso envolve relações de poder na nossa sociedade. É uma população que ela acaba se tornando mais vulnerável, e tudo isso acaba afetando os hábitos de saúde e, obviamente, ocasionando maior carga de doença. Então, assim, a organização da nossa sociedade, né, com o racismo que existe, né, que é um racismo implícito, na verdade, né, hoje, até tem gente hoje que se aventura a dar declarações racistas explicitamente, mas a maior parte do racismo na nossa sociedade é um racismo velado, né, o que a gente chama de racismo implícito, é um racismo escondido, né? Mas as pessoas pretas, e aí eu estou falando aqui sem ter lugar de fala para isso, mas o que a literatura mostra é que esse racismo estrutural, ele acaba afetando a vida dessas pessoas, né? Isso ocasiona piores hábitos de saúde, independentemente da renda, que é isso que eu estava comentando. Não é só uma questão de, tem mais, né, entre os pobres tem mais pretos, então, na verdade, o efeito é da renda. Não, não é da renda. Tem parte do efeito que é da renda, mas tem uma parte marcante, que é um efeito da própria cor da pele, né? Então, é muito triste isso, né? Mas, e nesse sentido, as doenças bucais, elas se prestam muito para isso, que é como são doenças crônicas, elas têm esse forte marcador, então são bons indicadores para a gente medir desigualdades, né? E é muito marcada a desigualdade racial na saúde bucal, devido a esse racismo que a gente tem na nossa sociedade. Pois é, em 2019 vocês fizeram, então, uma pesquisa para avaliar se a cor da pele do paciente afeta a decisão do tratamento recomendado pelo dentista. Como é que foi essa investigação, professor? Esse estudo foi ele é bem forte, assim, a ideia desse trabalho, ela veio de um trabalho que foi feito 20 anos atrás, lá no Nordeste, tá? Que era um trabalho que teve uma ideia parecida. Ele mostrava para dentistas uma situação clínica, a cavidade bucal, a boca de um paciente, só que os dentistas recebiam um paciente preto ou um paciente branco. Na época, 20 anos atrás, eles só perguntavam, era a indicação de extração do dente, né? E aí era um dente que poderia ser restabelecido, e daí se tinha indicação ou não de extração, e a porcentagem de indicação de extração de um dente que tinha tratamento foi bem maior em pacientes pretos, né? Aí, isso foi há 20 anos atrás, nós tivemos a ideia de tentar reproduzir esse estudo, trazendo um pouco a atualidade da odontologia, porque a odontologia era muito mutiladora lá, 20 anos atrás, se fazia muito mais extrações do que se faz hoje. Hoje as técnicas melhoraram,
o acesso à saúde bucal melhorou muito, né, no serviço de saúde bucal, como eu falei, todas as unidades básicas de saúde tem dentista, isso não era uma realidade, por exemplo, em Pelotas, isso não é nem perto disso, acontecia em 2000, no início dos anos 2000, né? Então houve uma política de saúde bucal, Brasil Sorridente, que aumentou muito o acesso à saúde bucal da população. E enfim, a gente teve aí a ideia de fazer um trabalho parecido, tá? A gente tem parceria com algumas outras universidades, e aí, nesse caso, a gente entrevistou, né, dentistas aqui na cidade de Pelotas, em Caxias do Sul, né? Mas a gente também queria comparar essa situação com uma situação no Nordeste, justamente pela diferença de cultura e de composição, né, em termos raciais da população, né? Então a gente sabe que, por exemplo, Pelotas é uma das cidades mais negras do estado, mas Caxias já tem uma outra composição, e o Nordeste tem uma composição completamente diferente. Então a gente fez em 4 cidades: Pelotas, Caxias, Aracaju, né, e em Fortaleza, tá? Em parceria com a Universidade Federal do Ceará, a Federal do Sergipe, e a gente, então, apresentava aos dentistas, antes de entrar no consultório, isso eram entrevistas presenciais, né? Antes de entrar no consultório do dentista, se fazia um sorteio, né? O dentista não sabia que essa era a questão da pesquisa, na verdade, mas se fazia um sorteio se ia ser apresentado imagens de um paciente preto ou um paciente branco. Tá? Era o mesmo caso clínico, era a mesma imagem, a gente chama de caso clínico, era a mesma imagem bucal, do mesmo problema, né? E só que para quem recebia o paciente negro, a foto, ela era extrabucal, tinha uma foto assim da boca por fora, né? Não do dente em questão. A primeira foto era do paciente, não com os olhos, mas que mostrava a boca do paciente. Metade olhou um paciente preto, metade olha, isso sorteado aleatoriamente, né? Metade um paciente branco, né? Era o mesmo caso, as imagens, a extrabucal, claro, era. Depois a gente mostrava o dente em questão, mas do dente também há uma questão de pigmentação da gengiva, e aí a gente manipulou por computador, assim, de forma o paciente, o caso original era branco, de forma que o paciente preto tivesse caracterizações que são típicas das pessoas negras, né? E o enunciado, ele perguntava ao dentista, né, qual era a solução para aquele caso, né, deixando claro que o paciente não tinha restrições financeiras, né, que o dentista ele era totalmente livre para a escolha do tratamento. O que a gente encontrou? A gente encontrou que os dentistas, eles indicaram tratamentos mais simples e mais baratos para o paciente negro em relação ao paciente branco, tá? E o mais interessante, não sei se o mais interessante, porque não é, acho que tudo é interessante, mas uma questão interessante é que, independentemente da cidade, não teve uma diferença, né, esse padrão de maior indicação de tratamentos mais simples e mais baratos para pacientes negros em relação aos brancos, se repetiu tanto aqui nas cidades da região sul, quanto nas cidades do Nordeste, tá? Isso é o que a gente chama de preconceito implícito, tá? Impressionante mesmo, né? O preconceito, ele está, na verdade, enraizado nas pessoas, né? Então, o preconceito racial, né? E aí isso leva a situações discriminatórias, como é o caso dessa situação especificamente. Então, involuntariamente, né, sem pensar, vou prejudicar, porque é o que a gente chama de racismo implícito, né? O preconceito implícito, o dentista, ele não pensou, esse paciente é preto, eu vou, não é uma reflexão colocada, é automaticamente, porque a gente vive numa sociedade, é isso que se fala muito do racismo estrutural, a gente vive numa sociedade racista, e a gente acaba tomando decisões assim, racistas, sem nem perceber. Tá? Então, e esse resultado mostra isso claramente, há um racismo estrutural, né, na sociedade, isso tem impacto, inclusive, nas decisões de tratamento dos dentistas, né? Sim. Como é que a gente resolve isso, né? Porque... E aí a gente... Isso é uma pergunta também, a gente e aí, tem racismo, o que a gente faz, né? E aí a gente fala que isso tem que ser trabalhado na universidade, né? Tem que ser trabalhado na formação dos dentistas, né? Então, quando eu estou atendendo um paciente preto, um paciente transexual, né? Enfim, pessoas, né, de minorias,
eu tenho que fazer uma reflexão, né? Só que isso tem que ser abordado na universidade, né? Porque a gente aborda muitas vezes apenas questões técnicas. Ah, se faz isso. Tal, uma restauração no dente se faz assim, assado. Sim. Mas eu tenho que enxergar o paciente, né? E aí, mais do que eu vivo numa sociedade racista, então eu tenho tendência a ter comportamentos muitas vezes involuntariamente discriminatórios. Como é que eu evito isso? Fazendo a reflexão. Bom, se eu estou com um paciente, né, de alguma minoria, eu tenho que fazer essa reflexão enquanto profissional. Será que a decisão que eu estou tomando está sendo influenciada? E isso já faz eu quebrar essa... Né, porque daí eu raciocínio criticamente, não, melhor para esse caso, de fato, é isso. Porque muitas vezes, nesse automático, eu me comporto como a sociedade se comporta, né, que é de uma maneira discriminatória, que eu falo muitas vezes, né, involuntária, né? Então as pessoas não pensam especificamente em tomar uma atitude racista, mas elas vivem na sociedade racista, então elas tomam atitudes que elas adquiriram vivendo na sociedade em que a gente vive. Então mas são dados que mostram de maneira muito clara esse racismo estrutural que a gente a gente presencia. Nesse sentido aí, eu queria te fazer duas perguntas. Se durante a pesquisa, se vocês sabem se a cor da pele do dentista teve influência nas recomendações dele? A gente, infelizmente, né, a gente coletou esse dado, tá? Mas a gente tinha um número baixíssimo de dentistas pretos. E aí isso não nos permitiu analisar com clareza, quando a gente tem um número pequeno de pessoas na amostra com aquela característica, eu não consigo fazer inferências claras, assim, porque acaba que eu não tenho precisão nos meus resultados. Então, claro, isso é reflexo, a odontologia é uma profissão com algum prestígio social, sim, e obviamente é uma profissão de brancos no Brasil, mesmo no Nordeste, mesmo. Agora, com as políticas de cotas que a gente observa, né, estudantes pretos na universidade de maneira normal, como sempre deveria ser. Mas, fazendo um paralelo, inclusive, com a minha época de graduação, não se tinha na faculdade inteira, né, 500 alunos, não tinha nenhum negro. Né? Então, é a mesma coisa, a gente pensa num médico, é difícil a gente enxergar, ver ou conhecer um médico negro, né? Então, a gente não conseguiu avaliar isso, porque a gente não tinha um corpo de um número de profissionais suficientes para fazer essa análise, né? Se isso tinha uma modificação por parte. Mas muitas vezes esse racismo implícito ele acontece inclusive por pessoas negras, porque elas vivem na sociedade. Então, assim, já tem, não especificamente da odontologia, mas tem análises de preconceito implícito, que é isso que a gente está comentando, e mostram que há um racismo, inclusive, às vezes, dentro da própria população negra, um racismo com os negros, né? Automático, esse racismo que é sem pensar. Né? As pessoas aprendem desde que nascem que há enfim, que ser branco é melhor, né? O presidente da Fundação Palmares, né? Sérgio Correia, acho que é o nome dele. Difícil, realmente é um exemplo. Eu queria lhe perguntar, e aí a segunda questão, né, relacionada a esses resultados dessa pesquisa com os dentistas, se esses resultados eles impactaram de algum modo a formação dos estudantes de odontologia da Universidade Federal de Pelotas. Os professores levaram esse estudo até a graduação. Especificamente, assim, acho que tem que se impactar bem mais, tá? Mas esse estudo teve uma boa repercussão, assim, ele foi capa, na época, ele foi capa aqui do Diário Popular, inclusive teve dentistas que ficaram furiosos, porque não sabiam o que era, então, como é que estão me chamando de racista, né? Ninguém está chamando ninguém, a gente está só mostrando uma realidade, né? Não, fique bem claro, assim, não é uma acusação individual, como eu falo, é a sociedade que é assim, né? A gente tem que entender isso. Mas teve uma repercussão grande, assim, na época, né? E depois, em alguns outros momentos, assim, esse estudo, por vezes, ele retorna, assim, agora o ano passado, inclusive a Folha estava fazendo uma matéria, um caderno especial sobre a questão, né, do papel dos negros na sociedade né, era um caderno voltado para a inclusão da população negra, e eles entraram e aí tinha uma parte específica sobre as profissões da saúde, e eles entraram em contato de novo comigo para
porque eles repercutiram de novo na matéria, esses resultados, que são impactantes. Especificamente sobre a questão técnica, claro, como eu coordenei essa pesquisa, o caso clínico em questão envolvia a parte que eu leciono na graduação. Então, eu trago isso sempre para a aula que eu vou dar sobre aquele tema, e aí eu apresento o trabalho, faço a reflexão, né? Mas isso deveria ser refletido em todas as áreas clínicas, né? Em todas, não só clínicas, mas eu brinco, a gente está numa instituição de ensino superior, a gente não pode se comportar como técnicos, exclusivamente, olhar só para a questão técnica, isso é muito presente, assim, em profissões que botam a mão na massa, digamos assim, mas é óbvio que é necessário isso ser ampliado mas enfim, é um tema controverso. Teve um colega, só para ilustrar assim, de quanto tem um colega que tem uma coluna numa revista mensal do Conselho Regional de Odontologia do Rio de Janeiro, tá? Um colega que é professor lá da UFRJ. E aí ele quis fazer, na coluna dele, que era mensal, ele quis escrever sobre esse artigo, né? E aí ele escreveu, e aí o conselho disse, não, a gente não acha interessante abordar esse tema, e não deixaram ele publicar. Gente. Então, assim, tem pessoas que preferem jogar isso para baixo do tapete, a discutir o tema, entendeu? Tem pessoas que não querem discutir, isso parece que ofende a classe, né? Que é uma grande bobagem, né? Assim, a gente tem que olhar para o que está acontecendo para mudar o que está acontecendo, claro. E não fingir que não existe. Mas é um trabalho que até hoje traz repercussão. A gente tem tentado trabalhar na graduação com isso, mas ainda de uma maneira pontual, assim, não existe uma iniciativa institucional assim, para trabalhar. Sim. Professor, agora está faltando 8 minutos para o meio-dia, então eu vou lhe fazer a última pergunta. Com base nos estudos do seu trabalho, e todos esses trabalhos, né, essas pesquisas que o senhor já fez, na sua opinião, o que precisa melhorar no atendimento público de saúde bucal brasileiro? Difícil essa pergunta. Eu acho assim, acho que com base em tudo que a gente falou, uma coisa que essa epidemiologia que a gente comentou aqui muitas vezes, ela é uma epidemiologia de denúncia, né? Porque mais do que resultados práticos, o que eu faço? Bom, eu, enquanto indivíduo sozinho, talvez eu não tenha poder para fazer muita coisa nesse contexto, mas enquanto indivíduo dentro da sociedade, sim, né? A gente tem que lutar por justiça social, né? A gente tem que lutar por melhores condições de vida para a população como um todo. A gente tem que lutar para que as pessoas possam ter acesso. Está mais do que comprovado que as desigualdades sociais, elas impactam negativamente na saúde bucal, especificamente, que é o que a gente falou aqui, mas na saúde geral. Então, assim, quando as condições de vida em um determinado local melhoram, isso vai impactar diretamente nas condições de saúde da população. Então, investir em reduzir desigualdade não é uma questão só financeira ou econômica, isso aí impacta na melhoria de saúde da população. Tá? Países que são menos desiguais, eles têm melhores condições de saúde do que países como o Brasil, que tem uma marcada desigualdade, uma desigualdade social muito importante. Então, uma das coisas que a gente tem que entender é isso, que a gente precisa lutar por uma sociedade mais justa, onde as pessoas possam ter acesso a condições de vida dignas, tenham acesso à moradia, a alimentação adequada, a educação, né, aos bens sociais básicos, para que as pessoas possam ter um desenvolvimento adequado, né? Então, isso é muito importante em termos de saúde, tá? E em termos de serviços, como eu falei, acho que a gente vem numa melhoria assim, de acesso e de qualidade do serviço bucal, né? Antigamente, o serviço era muito era muita extração dentária que se fazia no SUS. Hoje a gente tem um acesso ampliado, né? Dentro das unidades básicas de saúde, tem um número muito maior de dentistas. Estou falando da situação do Brasil inteiro, tá? Isso é impressionante, isso já está impactando positivamente com esse programa Brasil Sorridente. Isso começou no Brasil Sorridente, foi a primeira política nacional assim que olhou para a saúde bucal na história do país, foi ali em 2004, 2005, e a partir do estabelecimento dessa política teve uma ampliação enorme do acesso,
o SUS passou a ser também uma fonte de emprego para os dentistas, porque quase não tinha dentista no Sistema Único de Saúde. Hoje é um dos maiores empregadores, né, desses profissionais. Então, mas sempre há como melhorar, né? Sempre tem como melhorar acesso, mas os tratamentos hoje, inclusive por meio do Centro de Especialidades Odontológicas, tratamentos que nunca foram feitos no âmbito do SUS, dentro dessa política se inseriu esse centro de especialidades, um deles até é dentro da Faculdade de Odontologia, mas se faz tratamento de canal, se faz próteses, então alguns tratamentos que nunca tinham sido ofertados dentro do SUS, eles hoje são ofertados. Claro que isso pode ser ampliado, tá? Mas eu acho que o que teria mais impacto hoje na saúde bucal da população não é o dentista, eu brinco, não é uma brincadeira, isso é uma realidade, assim, não é o dentista que vai salvar o mundo das cáries, como diz a Colgate, né? O que vai salvar o mundo das cáries é a redução de desigualdades, é dar melhores condições de vida para a população em geral. Isso vai impactar positivamente, muito mais fortemente, do que qualquer dentista isolado pode fazer num consultório, ou, né, não é só indo ao dentista que... Tem muitas pessoas que vão ao dentista e seguem tendo problemas, porque o dentista não vai mudar o contexto, não vai mudar as condições de vida da pessoa, então isso marcadamente tem se mostrado muito importante. Ok. Muito obrigado, doutor Marcos, pela sua visita aqui nos estúdios da Rádio Com e pela entrevista. Obrigada. Eu que agradeço, Clarissa. Obrigado pelo convite. De novo, parabéns pela iniciativa. Obrigada, professor. Este, então, professor Dr. Marcos Brito Correia, docente da Faculdade de Odontologia da UFPEL e coordenador de pesquisa na Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade. Com ele, a gente conversou, então, sobre os seus trabalhos de pesquisa que miram nos efeitos das desigualdades sociais na saúde bucal da população. Agora, faltando 3 minutos para o meio-dia.